Dentro daquelas 4 muralhas, são muitos detalhes que a sociedade aqui fora, obviamente, não consegue enxergar. Tem colegas ali com 40 anos de sistema penitenciário. Então, essas pessoas, elas vivenciaram situações, por exemplo, foram reféns em rebeliões. Se o país conseguir investir mais no sistema prisional, né, investir de todas as formas, a segurança aqui na rua dá uma melhorada. A inteligência do sistema penitenciário, unida com a inteligência das polícias, se unir de verdade mesmo, fazer uma junção bem feita, bem articulada, né, ajuda muito a combater o crime. Né? E o nosso convidado de hoje é o jornalista Saulo Nunes, autor do livro Monte Santo, a Casa de Detenção de Campina Grande, que foi lançado nesta quarta-feira. Olá, Saulo, boa tarde, seja bem-vindo ao Ponto a Ponto. Boa tarde. Saulo, o livro Monte Santo, Casa de Detenção de Campina Grande, é resultado de uma vivência que você teve no sistema prisional aqui em Campina Grande. O que te levou, o que te motivou a escrever sobre essa realidade, sobre essa sua experiência? Pronto, exatamente. Eu, em 2009, eu fui nomeado agente penitenciário, né? Foi o primeiro e até então único concurso para a pasta na Paraíba, no sistema carcerário. E aí a primeira turma foi justamente em 2009. Então eu sou jornalista e entrei no Presídio de Monte Santo, foi a primeira unidade prisional em que trabalhei. E aí, quando me deparei com aquela realidade, foi um choque de realidades, né? Você sabe, a gente vem de redações de jornais e se depara com um mundo totalmente diferente. Então, isso, de certa forma, impacta, né? Porque o sistema, o presídio em si, a gente costuma dizer que é uma cidade à parte, é um mundo à parte, né? Um mundo com suas próprias regras, com suas próprias relações de convivência e que devem ser seguidas, né? Principalmente pela massa carcerária. E, enfim, então são muitos detalhes ali dentro daquelas 4 muralhas, são muitos detalhes que a sociedade aqui fora, obviamente, não consegue enxergar. E por conta disso, eu decidi, depois de 10 anos, né, estamos em 2019, eu decidi, não, vou escrever um livro, sempre tive essa vontade depois que entrei no sistema prisional, e agora estou concretizando aí esse projeto. A realidade era muito distante daquilo que você visualizava, o que é que mais te impactou? Quem está fora, né, dos muros para fora, na verdade enxerga uma realidade totalmente diferente, ou pelo menos assim, muito distante daquilo que acredita ser, né, o sistema penitenciário. E assim, o que impactou, por exemplo, às vezes as articulações internas, as manobras, enfim, porque são situações que muitas vezes levam-se ao risco, né? Por exemplo, eu vivi ali, vivenciei, presenciei mortes, né? Fugas, resgate de preso, né? Tudo isso o agente prisional ele termina ao longo de sua carreira passando por tudo isso. Então, isso ao longo do tempo e tanto você vivenciando quanto ouvindo histórias de colegas que vivenciaram até mais por questão do tempo, né? Tem colegas ali com 40 anos de sistema penitenciário. Então, essas pessoas, elas vivenciaram situações, por exemplo, foram reféns em rebeliões, né? Passaram horas, inclusive o livro traz um capítulo, passaram 30 horas no último episódio reféns. Lá, reféns dos presos, reféns dos presos. Então, assim, tudo isso, você no dia a dia, você vai acumulando aquilo. Acredito até que um profissional da psicologia, psiquiatria, explique melhor essa pressão interna que termina se formando, né, na cabeça do agente prisional. E tudo isso vai se transformando numa, sei lá, uma bolha, uma pressão muito forte, até, infelizmente, às vezes, o profissional do cárcere, ele gerar alguma espécie de doença, né? Transtorno psicológico. Um transtorno psicológico por conta das coisas que ele vivencia lá. E aí a gente termina para mostrar à sociedade mais ou menos como a coisa funciona, publicando essas obras. Né? E as regras de convivência lá dentro? São bem rígidas, né? E existe até um código penal do cárcere. Isso, exato. São regras rígidas, a gente não sabe exatamente onde surgiu e como, né? Precisa ser um estudo muito bem avaliado, muito bem feito, para saber onde e quando surgiu isso. Não é coisa só do Brasil, né? Assistindo assim a séries e a documentários internacionais, você percebe que determinadas regras
determinados costumes São inerentes. são inerentes ao sistema prisional em si, seja ele brasileiro ou de outros. Alguns países mais rígidos, outros menos. Tudo vai depender de uma série de coisas, da própria legislação do país, da estrutura prisional, que para mim é o mais importante, é você ter um presídio com estrutura condizente com a missão dele. Então, assim, essa questão de regras rígidas, ela não é exclusivamente brasileira, né? Sim. Mas a gente não sabe exatamente como é que se reproduz de forma, assim, às vezes que até tão idêntica de um presídio para o outro. Por exemplo, o Carandiru, né, a penitenciária paulista que foi implodida, foi o palco daquelas 111 mortes. Quando eu pesquiso, Chacina, né? isso, quando eu pesquiso e leio sobre o Carandiru, eu me sinto sentado no banco de madeira da unidade prisional do Monte Santo. A única diferença é a população carcerária, obviamente, que lá é maior no Carandiru, Sim. né? E o tamanho do prédio. Mas a convivência, o dia a dia, o toque a toque, o olho no olho, o ombro a ombro, às vezes, de presos e agentes prisionais, é praticamente a mesma. Saulo, os cerca de 2 anos que você vivenciou, que você trabalhou lá no Monte Santo, estão presentes aqui no livro, né? Isso, exatamente. São experiências aí marcantes que ficaram, né, na minha vida e que estão aí bem detalhadas no livro. Livro muito bonito, né? Uma capa ilustrada e é uma obra autoral, né? Uma obra independente. Isso, realmente. Eu decidi obra fazer independente. uma obra independente até para acelerar o processo de publicação, que eu já estava tão, assim, querendo publicar a coisa, senão eu vou fazer independente, que é mais rápido, um pouco menos de burocracia, e às vezes a gente fez. Saulo, a boa parte da sociedade tem uma impressão de que aquelas pessoas que estão ali no presídio são pessoas que não têm jeito, né? São pessoas que nunca serão ressocializadas, que não podem voltar ao convívio social. Nessa sua vivência, nesse contato que você teve com essa população carcerária, você tem essa impressão ou sua percepção é outra? Não, inclusive eu abordo no livro também. Uma parcela do sistema prisional, ela pode sim, perfeitamente, ela pode voltar às ruas, vamos dizer, recuperada, né? sem se envolver mais no crime. Isso acontece. A gente que é agente penitenciário, às vezes eu me sinto ainda agente penitenciário, policial penal, na verdade, agora. Sim. A gente sabe disso. A gente sabe que determinadas pessoas cometeram um crime no momento de deslize, ou até ingressaram para o mundo do crime propriamente dito, mas depois se arrependem, vê que não é aquilo e termina voltando para a sociedade e não comete mais crime. A gente sabe disso. O grande desafio é quem é que está nessa parcela? Qual o percentual dessa parcela? É 10%, é 20%, é 30%, é 50%? Quem são essas pessoas? Porque, por outro lado, também existe uma parcela, e a gente percebe isso também, que dificilmente vai voltar às ruas e não vai cometer mais crime. Dificilmente elas vão deixar o crime. Também existe essa parcela, inclusive a ciência por meio da psiquiatria, e não é minha área. Isso. Mas muitos psiquiatras, eles também atestam isso, a questão, por exemplo, de psicopatas, né? Que, segundo a psiquiatria, não tem cura, psicopatia não tem cura. Então, enfim, agora o grande desafio é quem são essas pessoas e qual o percentual delas, né? Para a gente não ter que dizer que todo mundo que está no presídio é irrecuperável e também não ter que dizer que todo mundo que está no presídio pode mudar de vida, né? Pode mudar de comportamento. É preciso analisar cada caso, né? Isso, é preciso. Você, por exemplo, durante esse tempo, teve contato com presidiários, pessoas que estavam ali, que depois saíram e hoje têm uma vida normal? Ainda hoje, vez por outra, encontro alguns pelas ruas, um aperto de mão, às vezes abraço, paro, converso. Pessoas que aparentemente, pelo menos, não vivem mais no mundo do crime, fizeram besteira, reconhecem, mas que não estão mais no mundo do crime. Conheço aqui e acolá a gente está se encontrando. Cito também isso no livro. Saulo, e aquela toda experiência que você viveu ali no sistema prisional, hoje você está na Polícia Civil, mas elas retomam a sua mente, você relembra com frequência daquilo? Vez por outra, eu me acordo com 200, 300 presos correndo atrás de mim. São pesadelos que acontecem com a gente, né? A gente, policial penal ou ex-policial penal, que é o meu caso. Os colegas lá que ainda estão relatam isso sempre. Olha, de vez em quando eu tenho um pesadelo, o pessoal correndo, a gente de rebelião aqui, sendo refém, correndo atrás de mim. De vez em quando eu sonho com isso também, né? Ô Saulo, existe uma hierarquia entre os presos, o preso líder ali,
Como é essa história, essa questão? Praticamente todas as unidades prisionais do país, eu não generalizo porque existem algumas, é uma minoria, mas existe, algumas unidades que têm uma estrutura muito boa e aí o Estado consegue ter o controle total nela. Mas a maioria que não tem essa estrutura, então praticamente todas têm um líder, que a gente chama de comando da cadeia, né? E aí a cadeia, ela meio que obedece às ordens desse comando. Tem um comando, tem um líder, tem um sublíder, tem uma espécie de hierarquia bem formada. E aí tudo parte desse comando, né? Ele é que decide o que é que acontece, né? Se tem morte, se não tem, se tem rebelião, se não tem. Geralmente, praticamente, a maioria das unidades prisionais do país tem esse personagem. E que às vezes acontece uma guerra interna, ou seja, o grupo tal quer tomar o comando, né, do grupo X, que é tomado o comando do grupo Y, enfim. E muitas rebeliões são justamente causadas por conta dessa luta pelo poder interno. E é interessante é que mesmo recolhidos ali no cárcere, muitos detentos, eles conseguem comandar o crime, o tráfico aqui fora, né? Isso é uma realidade. Exato. A conexão, né, intramuros com extramuros é muito forte, né? Em alguns estados mais, outros menos, aí depende de uma série de fatores. Mas, infelizmente, o Brasil ainda vivencia isso e eu costumo dizer que se o país conseguir investir mais no sistema prisional, né, investir de todas as formas, né, a segurança aqui na rua dá uma melhorada, porque está muito intimamente ligado a essa questão de presídio com o crime aqui fora. A articulação ela é muito forte ainda no país, né? Um dia, quem sabe, a gente melhora nesse sentido. E aí você toca num ponto importante, que é o esquecimento do Estado em relação às unidades prisionais. Como é algo que não é visto, onde a população não tem acesso, os governantes eles deixam aquilo ali esquecidos, né? Não recebem investimentos. Exatamente. Porque, assim, vamos fazer tipo uma comparação rápida. Segundo a CPI do sistema carcerário, alguns dados de lá que eu pesquiso, uma vaga no sistema prisional, estou falando de vaga, não é uma cela, é uma vaga, ela custaria em torno de R$30 mil, no cômputo geral, na matemática geral, no cálculo geral, essa vaga ela custaria em torno de R$30 mil. Talvez uma casa popular na rua custe em torno de 40 mil, vamos dizer assim, para um estado. Então, ele vai, e se ele for escolher, não, vou fazer uma casa, porque a casa eu dou uma família, eternamente. Do ponto de vista de eleição, isso, é muito mais interessante. De lucro, vamos dizer, lucro eleitoral, vamos dizer assim. Exatamente. Ele dá uma casa de 40 mil a uma família, a família é eternamente grata a ele. E aí, se ele criar uma vaga no presídio, quem é que vai bater palma para esse homem? Porque quem é que fica feliz com uma vaga aberta no presídio? Né? Ninguém. Então, assim, os governos, os gestores, eles terminam fazendo essa comparação. Não, é mais futuro, deixa o negócio do presídio para lá, vai levando enquanto der. Mas é uma decisão meio... Porque tem o custo também, o custo social, porque aí se você não controla o presídio, né, como a gente está falando, de certa forma, a violência nas ruas... Isso impacta na sociedade, né? Impacta na sociedade. Diretamente. Então, assim, tem que saber fazer bem essa balança para não ganhar de um lado e também perder do outro, né? E essa falta de investimento que a gente comenta aqui, ela interfere diretamente, por exemplo, num aspecto que é muito comentado, que é... Muito se pergunta por que entra drogas nos presídios, por que entra... armas, enfim. Isso é reflexo dessa falta de investimento. Eu, particularmente, vejo 3 principais entradas, né, de droga, material proibido, de modo geral. Tem a corrupção, obviamente que tem, não se pode negar. Tem a falta... Aí tem a falta de estrutura, por exemplo. Vamos pegar um exemplo. O pessoal joga muito por cima de muro. Se está conseguindo jogar por cima de muro, então é porque a segurança do presídio, vulnerável. A estrutura é vulnerável, né? E aí independe do funcionário, né? Tem que criar uma estrutura que não permita que uma pessoa de fora chegue tão perto de presídio, né? E tem a parcela também de familiares também que leva, todo mundo, a imprensa publica isso aí todo dia, que leva material proibido para dentro de presídio. Também é uma questão de falta de estrutura. Se o presídio tiver uma boa estrutura de vigilância, uma tecnológica, enfim, essa entrada ela vai ser proibida, pelo menos 90% está erradicada. Dizem que o presídio federal nunca entrou celular em presídio federal. De segurança máxima. Isso. Então, em Mossoró, tem Rondônia, são 5 no Brasil, né? São apenas 5 no Brasil. Há propaganda de que nunca entrou telefone celular lá. Eu até acredito, porque é outro mundo.
Por exemplo, um dado rápido. Se você pegar a população carcerária desses 5 presídios federais, dos 5, não mínimo, dá né? a do Serrotão. É uma discrepância muito Então grande. você vê bem, lá é outro mundo. Lá são várias câmeras espalhadas pelos presídios. A estrutura prisional é totalmente diferente. O presídio em si ele é construído longe. O preso não tem contato sequer pessoal com o advogado dele, né? Por telefone. Por telefone, né? Passado por um vídeo. Tal. Enfim, é o primeiro mundo no Brasil, né? Então, assim, aí funciona. Aí funciona, faz a coisa funcionar. Aí é questão de estrutura. De estrutura. Saulo, no livro eu vi que você faz uma divisão dos ambientes que existiam ou que existem lá no Monte Santo, né? Que é a favela, o seguro e o isolamento. Qual a diferença entre eles? A favela era conhecida, né? Que agora é casa de albergue, mas no tempo da detenção era conhecida como o pavilhão de baixo, né? É onde tinha o comando, o líder da massa carcerária. A população carcerária era maior lá, também em torno de 250 presos, eram 10 celas, os 250 divididos entre elas, né? O seguro era o pavimento de cima, o primeiro andar. No seguro iam as pessoas, em sua maioria, pelo menos, as pessoas que não poderiam conviver com o pessoal da favela, ou seja, os inimigos, o pessoal ameaçado de morte, algumas pessoas presas sob acusação de estupro, aquelas pessoas que não poderiam conviver com as demais porque estavam sob ameaça. E o isolamento, que é um compartimento que serve tanto para punição, né? O camarada pisou na bola no presídio, e aí era punido aí 1, 2, 3 dias, dependia do caso, na cela de isolamento. Então serviria tanto para punir essa questão do castigo, quanto para também isolar um preso que era mais seriamente ainda ameaçado de morte, porque o seguro não era tão seguro assim, né? O isolamento terminava sendo um setor mais seguro para essas pessoas. Então, a diferença mais ou menos é essa. E para manter esses presos da favela e do seguro separados, eu acho que era o maior desafio de vocês, assim, é a adrenalina pura, né? Segurar esses públicos diferentes. Isso, era né? O desafio, na verdade, era esse, né? Porque, por exemplo, da entrada da favela, do corredor de entrada para a favela, para o corredor de entrada do seguro, era em 8 metros de calçada. E a gente ficava exatamente no meio, né? Ou em frente à casa corredor deles, justamente para evitar que, sei lá, o pessoal da favela fosse invadir o seguro para ter uma espécie de vingança, uma matança, enfim. Eu não sei até que ponto a gente conseguiria evitar, né? Porque, graças a Deus, eu não passei por rebelião. Mas aí o pessoal antigo foi refém muitas vezes, porque enquanto eles eram reféns, os inimigos se matavam, né? É bom até citar porque, assim, muitas vezes o objetivo de uma rebelião é apenas matar fulano de tal. O agente mantém refém, não é nem para fazer mal ao agente, né? É apenas para que ele evitar que ele impeça fica na tua, que não é crime, contigo, né? A parada ali, depois que a gente resolver, volta tudo ao normal. Só que não é toda vez, isso é uma vez ou outra. E o policial penal, ele nem sempre sabe o que é que está acontecendo. A bomba explode e ele está ali no meio, infelizmente, tem que se render e rezar para tudo dar certo para ele no final, né? Eu vi, folheando o livro, eu vi uma imagem, você na porta, lá no portão, de um dos corredores e um olheiro, né? Você identifica na legenda como olheiro. O que seria aquele olheiro? É um preso observando a movimentação dos agentes, dos policiais penitenciários? Isso, a grade de entrada da favela eram 2 grades, o corredor tinha 2 grades. Uma primeira, uma segunda, uma distância aí de mais ou menos 10 metros, uma para a outra. Então, na segunda grade, que é a que entra mesmo para o pavilhão, ficava um olheiro. O camarada ficava lá no pé da grade. Quando ele via a gente chegar na primeira, então ele já passava a senha para a malandragem, né? O agente está aí chegando ao respeito e tal. Então, uma espécie de senha para a galera, se tivesse com algo proibido, se esconder ali e tal e não ter problema. Então, a gente caminhava normalmente para entrar na favela e estava tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Mas existe o olheiro também, aquele que ajuda o policial penitenciário, aquele detento de confiança? A expressão não é nem detento de confiança, essa eu não diria a expressão qual correta. Qual o termo que vocês utilizam? Geralmente informante. O informante. Né? Aqui a lá se consegue um bom informante dentro do presídio, né? Um pessoal que colabora e tal.
é um perigo para esse preso, Pra realmente, ele, se né? ele for descoberto, né? Ele vai passar por maus bocados, mas geralmente dá certo, né? Geralmente termina dando certo. Então, aqui e acolá tem, né? O pessoal sempre passa informação interessante, até para evitar que o mal se instale. Não é assim, não é algo que é, por exemplo, contra a massa carcerária em si, mas para evitar, às vezes, ó, o pessoal está rolando, o clima está esquisito, a cadeia pode virar, enfim. Porque quando tu tem uma rebelião, vem para todo mundo. Ninguém ganha com rebelião, né? Principalmente os presos. Né? Não se ganha nunca com rebelião. A Polícia Militar acionada, tem o GPO, tem a Força Tática do Sistema Penitenciário. Todos esses grupos especializados, eles são acionados, vão para o presídio, aí vem tiro de borracha, gás, bomba, enfim, é um estresse total. Ninguém foge, a verdade, termina ninguém fugindo, ninguém é que ganha com isso, né? Com rebelião. Ô, Saulo, e esse informante, ele tem algum tipo de proteção? Porque a gente sabe que ele também corre risco, né? Geralmente acontece, às vezes, um preso que não vive junto, vive em local separado, né? Em ambiente separado, em pavilhões separados, às vezes presos que trabalham no presídio. Não estou dizendo que todos eles passam formação. A massa carcerária sabe disso mais do que eu, na verdade. Mas assim, um ou outro, né, consegue informações ali e tal e vai passando para outra gente. Então, vivem geralmente em pavilhões separados, né? Entendi. Volto a dizer, tudo depende de estrutura prisional, da engenharia prisional, porque os presídios não são iguais. O único presídio que é igual, né, que é padrão, presídios federais, né? Tanto Sim. faz o de Mossoró, como de Catanduva, de Roraima, enfim, de Rondônia. Então, esses sim são iguais porque são engenharias que foram formadas de forma padronizada, né? O Brasil precisa seguir esse modelo. Ô, Saulo, e essa experiência que você teve no sistema prisional, ela tem te auxiliado, ela tem sido importante no trabalho que você faz hoje na Polícia Civil? Muito importante. Em que aspecto? Por exemplo, a gente fez contatos, né? Fez amizade no sistema penitenciário, inclusive com pessoas que foram presas, como eu te falei, que agora estão na rua, que não estão mais ligadas ao crime, mas de uma forma ou de outra, às vezes passam informações importantes, né? Um laço muito forte de amizade, eu digo até de irmandade com os policiais penais, que a gente termina fazendo. Durante o tempo que eu trabalhava, fiz muitos amigos, e o sistema prisional é muito rico de informação, né, para a inteligência policial, ou seja, para a atividade policial aqui fora. Então, a inteligência do sistema penitenciário, unida com a inteligência das polícias, se unir de verdade mesmo, fazer uma junção bem feita, bem articulada, né, ajuda muito a combater o crime, né? O sistema penitenciário tem muita informação importante. E eu observava isso que você está falando. A partir de agora, com essa mudança, né, com a polícia penal, as investigações dentro de presídios ficarão a cargo, inclusive, da própria polícia penal. Ou seja, a Polícia Civil já não vai atuar mais, né? Não necessariamente. Não é bem assim, sabe? Algumas como é que se diz? Algumas demandas, algumas atribuições se mantêm como ainda estão. A cargo da Civil. Investigação. Investigação policial ainda com a Polícia Civil, Polícia Federal, né? Mas o sistema penitenciário ele tem um setor de inteligência, ele investiga internamente para poder fazer, trocar informações com as demais polícias, o que é importante, né? Futuramente, possivelmente, possa ser que o sistema penitenciário ele expanda mais o seu raio, a sua área de circunscrição da investigação, mas isso é um projeto para o futuro. Há que se fale hoje, né, quem fale hoje, que o próprio sistema ele possa assumir os postos de guarita, que atualmente é composto pela PM, né? Mas isso. Aí precisa de efetivo. Saulo, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim, mas uma pergunta que eu quero lhe fazer. O livro terá continuidade? O livro, dependendo de como tudo acontecer, terá continuidade, né? Pode vir uma segunda edição, uma segunda história. Eu vou continuar escrevendo. Inclusive também no âmbito da Polícia Civil, mas é um projeto mais para frente. Ok, lhe parabenizar e agradecer pela sua participação no Ponto a Ponto de hoje. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. E o Ponto a Ponto de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência. Voltamos a nos encontrar amanhã, logo após o meio-dia na Itararé. Até lá!